jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Nosso convidado para o The Popcom é um dos jornalistas mais premiados da TV Globo. Aquele que todos os brasileiros reconhecem pela voz marcante e pelas reportagens históricas. Seja bem-vindo, Marcelo Canelas. Muito obrigado. Eu queria que nos contasse um pouquinho, tá? Tu tem 37 anos com o jornalismo, né, de experiência. Mas pra gente começar a nossa entrevista hoje, eu queria que tu nos falasse como que começa a tua história com o jornalismo. Quando que tu decide cursar jornalismo? Eu acho que eu virei jornalista por causa da minha avó. A minha avó paterna, a gente encontrava, eu e meu irmão, uma vez por ano na praia. E quando ela punha a mim e o meu irmão e os primos para dormir, ela contava sempre uma história. E ela era uma excelente contadora de histórias, ela é uma fabuladora de mão cheia. E quando acabava o repertório de fadas, de bruxas, de cavaleiros, de capa e espada, ela inventava com personagens da família. Então ela era uma grande inventora de histórias, uma grande fabuladora de histórias. Então eu acho que esse gosto, né, por contar uma história vem da minha avó. E depois eu sempre gostei de notícia, né? Não tinha jornalista na família, não sei te dizer exatamente assim de onde vem. Acho que pela leitura, né? Minha mãe é professora, meu pai sempre lia muito, então eu acho que esse gosto pela leitura e pela notícia vem daí. Mas eu fiquei sabendo que antes de tu cursar jornalismo, tu foi para um outro curso ali da Federal, né? Eu fiz agronomia, fiz um ano de agronomia, porque eu tinha uma relação muito forte com meu pai, que era um grande amigo, né? E o meu pai é agrônomo, trabalhou a vida toda como agrônomo, meu irmão é agrônomo e tal. E eu ficava pensando, puxa, mas será que eu vou conseguir ganhar vida como jornalista, embora eu sempre quisesse fazer jornalismo? E aí meu pai me convenceu a fazer agronomia, mas eu desisti numa aula de bioquímica. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Então eu cursei um ano, assim, aí na UFSM, mas já no segundo semestre já comecei a estudar para o próximo vestibular, para jornalismo, e realmente foi a melhor decisão que eu tomei na vida, seria um agrônomo medíocre, com certeza. Mas falando assim, no quesito, tu não sabia se era o que tu queria pra tua vida, mas tu se tornou um dos maiores ícones do jornalismo da TV Globo, né? Tu tem vários prêmios, como o Ayrton Senna e vários outros. Quando tu começou a tua graduação, tu imaginava que isso poderia acontecer? Não, claro que não. A gente nunca começa a fazer, nem estudar e nem a trabalhar pensando em ganhar prêmio, né? Os prêmios são uma consequência de um trabalho que é essencialmente um trabalho em equipe, né? A televisão, ela é da natureza da confecção da notícia da televisão, o trabalho em equipe, que eu adoro, né? E como eu não sou bobo, eu sempre procurei me cercar dos melhores profissionais, né? Sempre procurei colar com os melhores repórteres cinematográficos, os melhores editores de imagem, os melhores editores de texto, me juntando com essas pessoas que são muito talentosas, aí acaba tendo como consequência os prêmios, né? Mas eu acho que talvez o prêmio mais bacana seja a repercussão da matéria, né? E como essa matéria ela continua nos desdobramentos dela, né? E como eu sempre procurei tratar de temas ligados a direitos sociais e aos direitos humanos, o grande prêmio é quando tu tem uma consequência concreta, né? Aquela reportagem que você faz, ela resulta no empoderamento daquelas pessoas ou numa ação política, enfim, num desdobramento concreto. E falando sobre essa repercussão, tu tem uma série muito famosa que é A Fome, né, que foi exibida no Jornal Nacional. E durante o processo que tu estava construindo toda essa reportagem, toda essa série, tu viu pessoas que estavam passando por várias necessidades, tu viu casos muito pesados, né, que a gente tem que até lidar com uma certa sensibilidade maior do que geralmente a gente tem. E como é que tu faz uma linha para mostrar esse tipo de coisa no Jornal Nacional? Por exemplo, como que tu lida, que sensibilidade que tu usa para ter esse tipo de matéria? Bom, primeiro é impossível dividir ou separar o cidadão do jornalista, né?
a pessoa do repórter. Então, eu não acredito na asepsia emocional do repórter diante da notícia ou diante do fato. Ao contrário, eu acho que a emoção faz parte da vida e soa falso você tentar retirar de um contexto a emoção que dele decorre, né? O que eu acho que é equivocado é transformar a emoção do repórter no protagonismo da reportagem. Aí eu acho que é um equívoco e é uma distorção, né? Mas você retratar a emoção que aquela situação mostra é parte da fidelidade da notícia, né? E eu acho que a linha tênue a qual você se refere está no respeito profundo à dor alheia, né? Eu acho que essa é a baliza da tua interlocução com as pessoas que tu retrata, né? Ou seja, você não precisa fustigar uma pessoa assim na sua pior dor para verter uma lágrima para que você possa gravar essa lágrima e potencializar a sua reportagem. Você não precisa disso, né? Às vezes a sutileza ela te dá um retrato muito mais fiel, né? E essa sutileza você obtém respeitando a dor do outro, né? E isso não tem uma fórmula, não tem não existe uma matemática nessa relação, né? É uma relação que envolve o bom senso do jornalista para ver qual é que é o limite do que ele não deve ultrapassar. E o limite é o respeito à dor da pessoa, inclusive se ela não quiser falar, né? Eu acho que isso, assim, muitas vezes ao longo da minha carreira, eu tinha situações dramáticas que eu queria retratar, mas que a pessoa não queria falar. E aí é o respeito absoluto à vontade dela. Claro. E nesses casos, assim, vendo todo esse processo, né, quando a gente lida com esse tipo de situação, tu tinha algum tipo de acompanhamento psicológico? Tu faz alguma coisa assim para não se afetar tanto com essas coisas? Bom, eu faço terapia até hoje, né? Que eu acho que é muito importante, todo mundo devia fazer, né? Mas é assim, eu sou uma manteiga derretida, sempre fui, e acabo me tornando, inclusive, amigo das pessoas, né? Que eu retrato, né? Talvez o caso mais emblemático disso seja a cobertura que eu fiz ao longo de mais de 10 anos sobre a Boate Kiss, né? Claro. Acabei me envolvendo emocionalmente com as famílias dos sobreviventes e hoje sou amigo íntimo de vários deles, né? De vários pais, de várias mães e de vários sobreviventes, né? Não tem como você separar, sabe? Não tem, e isso não te impede de fazer um retrato absolutamente fiel da realidade objetiva, né? Você só é um ser humano que tem sentimentos e você trata disso na terapia. Uma coisa que eu queria falar também sobre a cobertura de grandes acontecimentos. Eu vou citar como exemplo o que tu fez aqui em 92 com o protesto dos Caras Pintadas, né? É uma preparação muito grande para cobrir esse tipo de evento. Como que é a tua preparação para cobrir esse tipo de evento? Bom, eu procuro participar de qualquer cobertura despojado de teses a priori, né, de ideias pré-concebidas, né? O jornalista precisa ter o espírito livre para deixar se surpreender com a vida. Eu fui para essa manifestação com o espírito totalmente aberto e com o espírito tão aberto que eu acabei sendo pintado por uma estudante que me surpreendeu a mim e ao cinegrafista que estava cobrindo, o José Henrique Barcelos de Castro, que é meu amigo até hoje, e ela pintou a lente da câmera e depois pintou o meu rosto. E essa atitude absolutamente espontânea, que não foi recusada por mim, eu poderia ter tido uma reação. Claro. Se eu acreditasse na imparcialidade como valor do jornalismo, por exemplo, eu poderia ter me afastado, mas eu não acredito, né? Eu acho que o conceito que vale para o jornalismo não é o da imparcialidade, é o da objetividade, né? Então, aquilo acabou virando uma espécie de vinheta da cobertura das manifestações de 92, né, pelo impeachment do Collor. E você vê, foi uma atitude totalmente espontânea, né, que acabou sendo integrada
a história que foi contada. Então, como jornalista, quando esse tipo de coisa acontecer, a gente vai na onda junto. Você naquele momento ali, é daqueles casos em que você se torna partícipe da notícia, né? E de forma, no meu entendimento, absolutamente legítima nesse caso. E falando agora sobre atualmente, né? Tu tem vários trabalhos que tu tá postando no teu Instagram, né? Tu tá trabalhando como freelancer, independente, como é que é o processo? Eu tô, assim, experimentando novas formas narrativas, né? Depois que eu saí da televisão, o que me atrai é a experimentação de novas formas narrativas. Eu estou trabalhando com micronarrativas no Instagram, né? Eu fiz uma cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul, assim, bastante ativa, e o que me surpreendeu muito é que os vídeos curtos que eu postei de micronarrativas atingiram a mais de 500 mil visualizações, houve um interesse das pessoas por isso. Da mesma forma que eu, por outro lado, também quero experimentar narrativa longa. Então, por isso eu aceitei com muito orgulho o convite que a revista Piauí me fez para fazer uma grande reportagem sobre a letalidade policial da PM da Bahia, a mais violenta do Brasil. Isso resultou numa reportagem de 6 páginas da Piauí, que acabou de ganhar o prêmio Vladimir Herzog, o que me encheu de alegria, né? Porque foi a minha primeira experiência no jornalismo impresso que recebeu esse reconhecimento, assim, que eu vou muito feliz receber. E, ao mesmo tempo, tenho trabalhado também na interlocução com plataformas de streaming para projetos de documentário, porque essa experiência da Boate Kiss foi uma experiência demarcadora para mim, né? Eu realmente quero trabalhar com documentários longos, né, com séries documentais, e estou, nesse momento, fazendo um projeto em diálogo com uma grande plataforma para trabalhar numa série documental. E fazendo essa relação, né, da TV com as redes sociais, como é que tu acha que está sendo essa entrega da nova geração de jornalistas, que eles se adaptam mais às redes sociais, muitas vezes, do que para a TV? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que, assim, nós estamos vivendo num momento de transição de plataformas, né? De transformação das plataformas, né? A gente aprendeu com o McLuhan, né, que a próxima tecnologia absorve a tecnologia anterior. E o que aconteceu com a televisão, né? Hoje a gente não fala mais em telejornalismo, que é um conceito obsoleto, né? Você fala em jornalismo de tela, né? Ou seja, a televisão passou a ser uma das telas, né? E essas formas narrativas estão sendo, no preciso momento em que a gente está vivendo, sendo gestadas. Está nascendo uma nova forma de contar histórias das quais vocês vão ser protagonistas, né? É a geração de vocês que vai formatar essas novas formas de contar histórias. A gente não sabe como é que plataformas vão permanecer, quais plataformas vão surgir. Isso está mudando numa velocidade tão absurdamente rápida, né, que nós não sabemos amanhã que plataforma vai acontecer. O que a gente sabe com certeza absoluta é que cada vez mais é necessária a presença de um jornalista com formação e com estofo para poder ler a realidade complexa que a gente vive hoje, né? Essa é a grande diferença que eu acho que vai demarcar quem vai prosperar na profissão ou não. E não a tecnologia, não o domínio da tecnologia. Porque o domínio da tecnologia todo mundo aprende, todo mundo... Claro. Até eu que sou velhinho consigo aprender a manejar os novos equipamentos, né? Com certeza. Mas o que vai diferenciar um jovem promissor na profissão é a sua formação humanista e a sua capacidade de ler a complexidade contraditória que o mundo apresenta para ele hoje, né? Hoje a gente vive no universo da mentira, né? Das fake news, né? E da mentira como instrumento da política, inclusive. Sim. Né? Então cabe a essa nova geração de jornalistas desmascarar isso. E para fazer esse desmascarar,
tem que estar muito preparado. E para a gente encerrar a nossa entrevista, eu quero te fazer mais uma pergunta. Tu é referência para muita gente, para muitos estudantes, inclusive para mim, porque eu tô bem nervosa para gravar esse programa. Para além desses conselhos que tu acabou de dar, tu tem outras dicas para quem pretende seguir no telejornalismo? Eu sempre digo assim, que é uma coisa que eu me referi aqui já, é que o grande barato da profissão, a grande delícia dessa profissão de jornalista é quando você consegue se surpreender com a vida. Porque quando você vai para a rua, você tem uma ideia do que você quer fazer, que reportagem você quer fazer. Tem gente que fica insegura quando essa ideia se desmonta. Eu acho uma verdadeira delícia quando tu vai para a rua e aquela ideia que tu tinha da reportagem desaba. Só que nesses escombros, debaixo desses escombros, tem a vida concreta aparecendo para ti. E olha que delícia tu te surpreender com isso, né? Então acho que se eu pudesse dar um conselho, seria esse, né? Aceite se surpreender com a vida. Aceite, vá para a sua matéria, vá para fazer a sua reportagem com o espírito aberto para se surpreender. Tá bom, eu agradeço muito a tua presença, é muito importante, principalmente para mim, citando mais uma vez, que tu tá aqui disponível para dar essa entrevista pra gente, então muito obrigada. Foi um barato, Yasmin, obrigado. De Papo com Marcelo Canelas, vencedor do prêmio Vladimir Herzog 2024 na categoria Texto. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!